Olá, sou o professor Mauro Trojan com o programa Fala Professor. Nos acompanhe semanalmente pela bitcontv.com.br ou por nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, porque todas as semanas nós estaremos trazendo uma personalidade para tratar de que tema? Aquilo que a gente conhece, o tema de educação. E mais, nós queremos, na verdade, tratar a educação com todos os seus segmentos de interação. Vamos falar de educação e livros, vamos falar de educação e escritores, vamos falar de professores, vamos falar de educação interagindo com espiritualidade, com ética, com valores, e por isso nós vamos sempre trazer uma personalidade que saiba colocar a respeito do que nós estamos dizendo. E hoje, hoje o prazer é muito grande, porque nós estamos trazendo novamente para o nosso programa o professor José Clemente Pozenato. Professor José Clemente Pozenato, seja muito bem-vindo ao nosso programa, novamente, né? Muito obrigado, né? Vir uma vez é ótimo, né? Vir duas vezes é excelente. Olha só, no primeiro programa do Fala Professor, nós entrevistamos o professor Pozenato, que, poxa, ele é mestre em educação, ele é doutor em letras, além de ser um baita de um escritor conhecido de todos nós e conhecido do Brasil e do mundo inteiro. E naquele programa nós prometemos, inclusive aos nossos internautas, que nós traríamos o professor Pozenato novamente para falar sobre o livro que levou-o, inclusive, a participar do Oscar. E é justamente para isso que nós estamos aqui hoje, para falar assim, do livro ao filme e retroagirmos a 1996, quando o Quatrilho, enquanto filme do Fábio Barreto, participou do Oscar. Professor Pozenato, antes, para a gente dar assim uma largada bacana e as pessoas inclusive começarem a interagir mais conosco, como é que se faz um escritor? Como é que surge um escritor? Como é que surge a vontade de escrever? Não sei quais são os outros casos. O meu caso, a vontade de escrever começa lendo os outros. Lendo o que os outros escrevem. E então há coisas que a gente gosta de ler, não é? E relê e vai aprendendo como lidar com as palavras. E coisas de que a gente não gosta. E essas também estimulam, porque aí dá vontade de escrever para mostrar que a gente consegue escrever melhor do que aquilo, não é? Mas são as leituras que ajudam, tanto as que agradam como as que desagradam. Então, exatamente, então quer dizer que todo bom ou ótimo escritor, como é o seu caso, tem os seus gurus positivos e os seus gurus negativos. É verdade. Dos negativos eu gosto de não falar, não é? Deixo cada um descobrir quais são os seus, né? Agora, os positivos, eu tenho alguns que são referência básica. O primeiro de todos foi Machado de Assis. Quem foi meu aluno de letras na universidade sabe, né, que importância eu sempre dei a Machado de Assis. E quando encontro um ex-aluno, o primeiro comentário que fazem, nas suas aulas eu aprendi a gostar de Machado de Assis. Mas olha que maravilha. Professor, qual foi o primeiro livro que o senhor escreveu? O primeiro que eu escrevi foi livro de poesia, né? Participei do grupo Matrícula, então esse é o início de tudo, né? Agora, na ficção, no romance, o primeiro que eu escrevi foi o Quatrilho. Depois que eu terminei o Quatrilho, deu aquele vazio, porque as personagens foram embora. E aí, para preencher esse vazio, eu resolvi escrever uma novela policial, que é O Caso do Martelo. Aí encaminhei o Quatrilho para uma editora e o Caso do Martelo para outra. A editora do Caso do Martelo foi mais ágil. Então, o Caso do Martelo saiu antes. Do que o Quatrilho. Mas o Quatrilho foi escrito antes do que o Caso do Martelo. Nós comentamos nos bastidores, professor, que o senhor sempre se inspira em fatos e pessoas reais para escrever o seu livro, né? É verdade. O Quatrilho, vamos começar a falar desse livro que realmente desbravou o mundo aí, né? O Quatrilho, o senhor se baseou
Exatamente em que fatos e em que personagens? O Quatrilho começou num evento na universidade em que se discutia a mudança da economia agrícola para a economia industrial. Então havia sociólogos, historiadores discutindo o tema, e eu, como já tinha na cabeça o projeto de escrever uma trilogia, né, sobre a imigração italiana, pensei, esse é um tema para o romance. Só que eu vou ter que fazer o seguinte, o que é que muda na cabeça de alguém que vive na economia agrícola e descobre a economia industrial? O que é que muda na cabeça dele? Como é que mudam as relações dele dentro da família, com os vizinhos, com as instituições? Então, tudo isso eu passei a imaginar, né, como é que aconteceria. E o senhor teve algumas pessoas referenciais para isso? Aí eu estou comentando com o Ari Trentin, que era meu colega, professor na universidade, que estava começando a escrever esse romance nessa perspectiva. Ele me pergunta em que período ela se situa. Eu disse começo do século XX. Então eu tenho uma história que talvez possa servir. Aconteceu com os meus avós. Ele me contou a história da troca de casais que tinha acontecido com os avós dele. Não é? Do Ari Trentin? Do Ari Trentin. Aí eu já tinha começado a escrever, mudei o nome dos personagens e passei a usar esse foco. O que muda na cabeça desse colono que vai virar empresário é que até o tipo de afeto dele vai mudar. O tipo de pessoa por quem ele se afeiçoa vai mudar. No começo ele vai gostar de uma moça simpática, bonita, brincalhona, e depois de uma que economiza, que é dura, que disciplina, não é? Então eu faço essa montagem, né, no romance. Bom, e aí então eu tive um outro romancista que para mim foi inspirador, Mário Vargas Llosa, que eu descobri com ele que uma história não precisa ser contada de um único ponto de vista. Né? A Guerra do Fim do Mundo, que ele escreve sobre, né, aquela peripécia do Antônio Conselheiro, baseado nos sertões, né, do Euclides da Cunha, ele muda o ponto de vista ao longo do romance. Eu resolvi adotar essa técnica dele. Como assim mudar o ponto de vista? Então, se você pega o Quatrilho e lê o primeiro capítulo, não é? Começa com o Ângelo Gardoni. Sentiu um formigamento por todo o corpo e um fio de suor escorrendo pelas costas. Claro que isso está no ponto de vista do personagem, né? Porque ele sentiu, e é ele que sentiu. Aí vai para o segundo capítulo, o segundo item. Aí não é mais o ponto de vista do Gardoni, já é o ponto de vista da Teresa, que está casando com ele, né? Teresa fez força para não rir quando sentiu a mão úmida do Ângelo segurando a sua, enquanto as duas pontas da estola do padre. Olha que maravilha isso. Então eu vou mudando de ponto de vista. Aí o que acontece com esse tipo de narrativa? Quando o Antônio Calmon quis falar comigo para fazer a adaptação do romance para o cinema, ele me disse, olha, seu romance dá para fazer pelo menos 5 filmes diferentes. Dependendo do personagem que você escolhe para ser personagem central. Se você escolher o Ângelo Gardoni, vai ser a história do agricultor que faz uma caminhada de sucesso, mas esse filme já existe. Um outro, você pega o Padre Job, que acompanha todas as modificações éticas e comportamentais que vão ocorrendo naquele ambiente em que ele é o vigário. Esse é um filme que os italianos iam gostar muito. Um outro, né, seria eu pegar o Máximo e a amizade dele com o Iscariote. Essa amizade, né, dos dois é impressionante. Se fosse eu que fosse dirigir o filme, eu contaria essa história.
Agora, como eu conheço os produtores, eles vão querer fazer o filme sobre a troca de casais. Olha que bacana, por isso que a gente está dizendo que é justamente do livro ao filme. Como isso, na verdade, tem suas nuances ali, né, nesse meio tempo. Professor, talvez muita gente ainda hoje, por nós termos aí hoje, principalmente em Caxias, já um número menor de descendentes de italianos, né, não entendam o que é quatrilho. Quem sabe o senhor nos dá uma explicada no que é quatrilho, que eu sei que começa num jogo, né? Ou melhor, é um jogo de cartas, né? É um jogo de cartas tradicional aqui na região, que eu, que sou de São Francisco de Paula, vim conhecer aqui em Caxias, né? Mas é cidadão caxiense. Eu sou cidadão caxiense. É um jogo de 4 jogadores, não é que sentam em 4 lados diferentes da mesa, só que os parceiros não são fixos. Cada mão de carta, quem ganha as cartas, diz, eu chamo para parceiro 3 de copas. Então, quem tiver o 3 de copas é o parceiro. Aí, quando eu estou escrevendo o quatrilho, que ainda não tinha título, um personagem diz para o padre Job, parece um jogo de quatrilho. E cada mão de carta muda de parceiro. E o padre Job diz, é a tentação da infidelidade. Aí eu decidi que o título seria o quatrilho. Seria o quatrilho, né? Aí quando, já que perguntaram sobre a palavra quatrilho, quando foi feito o filme, o Barreto, que era o produtor, achou que a palavra quatrilho não ia pegar. Então, quando ele fez o lançamento da produção aqui em Caxias, lá na Câmara de Indústria, um evento lá com imprensa do Brasil inteiro, o folheto em que ele fazia o convite dizia o lançamento da produção do filme O Quatrilho, Trocando Corações. E eu perguntei por quê. É porque se a gente vai colocar esse filme no mercado internacional, o quatrilho não vai... Ninguém vai querer. Aí, Trocando Corações já é fácil de Changing Hearts. Todo mundo vai entender. Aí foi feito o lançamento e depois nenhum jornal vai noticiar o lançamento. Eles vão vir aqui no lançamento da produção e a notícia que vai sair vai ser lançada a produção do filme Trocando Corações. No dia seguinte, todos os jornais do Brasil inteiro lançada a produção do filme O Quatrilho. Aí quando o filme foi inscrito para o Oscar, né, e começou a ter uma presença internacional, eu perguntei para o Barreto, e aí que nome ele vai ter nos Estados Unidos? No começo eles ficaram em dúvida, né, mas eles acharam melhor, eles pronunciam diferente, mas ficou Quatrilho. Ficou Quatrilho. Aí a Lucy Barreto, que estava do lado dele, disse, o quatrilho é uma palavra mágica. Olha que bacana isso. Que bacana. Um ano depois, o Luiz Antônio Giron, não sei se tu conhece o Lully, sim, filho da Lorraine, me perguntar se eu conhecia uma opereta italiana do Caldaro, intitulada Il Gioco del Quadriglio. Mas olha... Eu não conhecia. Não? In Gioco del Quadriglio. Il Gioco del Quadriglio. Quadrilho, não era quatrilho. Não era quadrilho, lá no italiano do norte é quadrilho. Mas é uma história também de 4 personagens. O jogo dos 4. Professor Pozenato, vamos falar um pouco do Dorothy Chandler, que na verdade, para quem não sabe, vamos nos reportar a 1996, quando no teatro, no Pavilion, Dorothy Chandler, o professor Pozenato estava lá porque o Quatrilho concorria ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E notem bem, nossos internautas aí, nós estamos falando de um ano que o melhor filme, o normal, foi O Coração Valente.
O melhor diretor foi Mel Gibson. O melhor ator em 1996 foi o Nicolas Cage. E a melhor atriz foi a Susan Sarandon. Então, olha com quem que o professor Pozenato estava acompanhado naquele ano. Professor, nos fale um pouco sobre a sensação de estar nesse momento presencialmente num Oscar. Olha, a cerimônia do Oscar conclui com aquele evento lá no salão, né, de eventos, né? Não. Mas, na realidade, ela começa uma semana antes, com uma série de eventos programados pela Academia, né, de Cinema de Los Angeles, né? Então, cada um dos diretores que está concorrendo tem a oportunidade de fazer uma palestra para a imprensa, né, contando, né, a história da produção. O senhor ficou toda semana lá? Me levaram para acompanhar toda semana, não é? Depois tem um outro evento, que é a entrega do certificado aos participantes, né? E aí, então, quem entregou para nós o certificado da inscrição do quadrilho foi o Gene Hackman. Gene Hackman. Só isso. Só isso. Só isso. Só isso, meu Deus do céu. Depois desse certificado, num outro dia, foi oferecido um jantar num salão que tinha aviões antigos no teto, né? Não sei o nome do restaurante, mas era um evento também patrocinado pela Academia de Cinema, né? E em todas essas situações, a sensação que a gente tinha era de que havia uma simpatia muito forte pelo filme O Quadrilho. Tanto na entrevista dada pelo Fábio Barreto, na cerimônia de entrega do certificado, não sei se devo contar ou não, não é? Mas esse livro, esse programa é extremamente democrático, sujeito a críticas de todos os lados. Quando depois entrega o certificado para os 5 participantes, a apresentadora diz: agora todos podem se dirigir às mesas, será servido um coquetel com caviar e champanhe. E fiquem à vontade nas mesas, mas não tanto como no filme do Fábio Barreto, que tem uma cena numa mesa lá que realmente... Que é o Ângelo com a Pierina. Com a Pierina que transam em cima da mesa. Então por isso que chamou a atenção para não fazerem isso, né? Que maravilha. Então, lá no outro jantar, né, naquele salão dos aviões, de novo, né, o locutor que apresentou, de uma maneira tão simpática que parecia que era a gente que tinha ganho, né? Bom, aí no dia da cerimônia mesmo, né, começou com um almoço de confraternização dos 5 concorrentes internacionais. Olha. Então isso também fazia parte. Então eram 5 concorrentes, um sueco, um italiano, um argelino, um holandês e nós. Eu estava sentado numa mesa. Quem nos deu a honra de estar presente foi o João Clemente, eu não esqueço porque o nome dele era Clemente também. O João Clemente Baena Soares, que tinha sido cônsul do Brasil na Califórnia. E naquele momento ele era secretário-geral da OEA. E ele foi a Los Angeles para prestigiar. Mas olha só. O filme, né? E aí, como estávamos os 3, o Barreto, o João Clemente e o José Clemente, e o Barreto diz: a gente está fazendo festa, mas não ganhamos. Quem ganhou foi o holandês. Isso ao meio-dia? Ao meio-dia. E era de noite a entrega? E de noite era a entrega. Deveria ser sigiloso? Teoricamente. Aí, na saída do almoço, né, o Fábio chamou os quatro atores, né, que estavam lá. Certo. E disse: eu quero dizer só uma palavra. Se a gente não trouxer o caneco, não quero cara feia. Aí a Glória Pires diz: você está dizendo que a gente não vai trazer o caneco? Que coisa. E o Fábio disse: eu não estou dizendo isso, estou dizendo se a gente não trouxer o caneco, não quero
Então eles já sabiam, né, que... E o filme que ganhou, professor, foi o holandês, né? Como é que é o nome? A Excêntrica Família de Antônia. Porque todo mundo sabe que o Quatrilho concorreu e ninguém sabe que filme ganhou. Olha só. Não é? Um filme que não teve destaque nenhum. Vou fazer uma comparação. Quando o ex-companheiro concorreu, ele perdeu por A Vida é Bela. Aí ninguém esquece que foi A Vida é Bela que ganhou, né? Um filmaço. Agora, a Excêntrica Família de Antônia, aí no almoço o Barreto dizia para o secretário da OEA e para mim, que tinham comentado com ele que quando o Quatrilho chegou, o filme O Quatrilho chegou para ser visto pelos votantes, né? Muitos já tinham votado. E que por isso ele certamente ia perder votos. Bom, sem comentários, eu acho que as deduções ficam por conta de cada um. Professor Pozenato, infelizmente o nosso tempo é curto. Gostaria de ficar à tarde, à noite, comentando aqui com o senhor, porque é uma experiência, pessoal, uma experiência de estar presente no Oscar, com um filme que saiu de um livro de um escritor de São Francisco de Paula, mas cidadão de Caxias, correto? Então, realmente é uma coisa fantástica e é uma coisa para a gente fazer outros programas, inclusive, professor, já vou lhe deixar o convite aqui. O professor Pozenato fez o primeiro programa do Fala Professor e agora está fazendo conosco novamente. Professor Pozenato, foi um prazer muito grande ter contado com a sua presença aqui no nosso programa. Esse assunto sempre me dá prazer e esse programa me dá alegria. E assunto eu tenho sempre. Que maravilha! Pois é isso aí. Então, nos acompanhe semanalmente pela bitcontv.com.br ou por nossas redes sociais, seja no YouTube, seja no Insta, seja no Face, seja no Twitter. Normalmente, quando a gente lança para todos os nossos amigos, os internautas que nos acompanham, a gente lança sempre um link da chamada e nas quartas-feiras o programa acontece diretamente no YouTube e depois a gente lança o link também para quem quiser vê-lo posteriormente. Fique nos acompanhando, é um prazer estar com vocês e, mais uma vez, que prazer poder estar aqui com o professor José Clemente Pozenato. Fiquem com Deus. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.